Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê, e eventualmente no O Farol do Brasil. Hoje eu gostaria de abordar um tema interessante que foi proposto por uma pergunta realizada de um aluno que assistiu aí a videoaula. E ele me perguntou o seguinte: professor, o senhor aborda durante todo o percurso da videoaula o efeito do CO2 como a estufa, né, como estufa, o senhor vai desconstruindo esta hipótese. E a pergunta era bem pertinente porque era a seguinte: isso vale também para os outros gases? Exatamente. Então, a ideia de mostrar isso para o CO2, que é o principal vilão que eles trazem aí como o que realiza a falácia do efeito estufa na atmosfera, simplesmente para poder pregar, para poder colar, né, essa hipótese que não tem nenhum fundamento científico. Não tem nenhum fundamento científico, tanto é que não tem, que o próprio IPCC admite isso e fala que é similar a, né, para falar que os gases retêm radiação de onda longa, que é proveniente da superfície da Terra. Então, se eles mesmos admitem que não existe, né, que só estão fazendo aí uma alusão, significa que tudo isso aí é uma enorme fraude. E por que a gente está chamando a atenção desse ponto? Porque justamente agora você entende na videoaula os motivos que nós provamos que o CO2 não realiza esse efeito estufa, que a atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa, você consegue entender que eles agora vão envolver outros gases nesse processo, tá? Então, os gases e a fraude da estufa climática são aí os pontos que nós vamos abordar hoje. Porque veja só, se o CO2 está lá numa concentração que varia de 350 a 380 partes por milhão, ou seja, em 1 milhão de moléculas, você vai ter aí 350 a 380. E o metano, CH4, está aí por volta de 1,4 a 1,8 ppm, na verdade. Nós temos que até passar ali para partes por bilhão, porque é tão pouco, né? Imagina só, em 1 milhão de moléculas você tem uma molécula de metano, né? Então, nós temos que trabalhar isso até em outras unidades. Mas vejam que existem outros gases aí. Tá? Então, tem aí o metano, tem o óxido nitroso, tem os CFCs, os gases de refrigeração, né? Os halogênios, os HCFCs, os HFCs, que são os gases mais novos. Vejam só, eles são por partes por bilhão. E o HFC 134A, por exemplo, é partes por trilhão. Nós estamos falando, então, que 1 trilhão de moléculas. E por que isso aí é interessante e é importante? Porque eles vão colocando esses gases, vão escolhendo os gases e vão dizendo que todos eles produzem efeito estufa, o efeito que não existe na troposfera, né? Não existe isso aí na atmosfera, a troposfera é a primeira camada da atmosfera. Mas eles vão elencando, vão colocando esses gases e vão dizendo que isso aí é verdade, que isso aí existe, né? Então tá aí a tabela com os gases, as concentrações dele, a abundância, ele fica a concentração que ele tem na natureza, na atmosfera. Alguns desses gases aí são artificiais, gases que andam em circuitos fechados de refrigeração. Ou seja, ninguém está aí estourando geladeira e jogando esses gases para a atmosfera. Tá? Isso é uma piada, são gases que funcionam dentro de circuitos fechados. E eles têm essa propriedade porque trabalham sob pressão. Então está totalmente errado, totalmente equivocado essa história. Mas o IPCC vai utilizar dessa ferramenta para fingir a física, né, o que dirige a física da mudança climática. Que é esse gráfico que está aqui, né, que saiu do AR6, né, o Assessment Report 6, do IPCC, o relatório 6, onde vocês veem, né, a fraude do efeito estufa, a fraude de que os gases fazem mudança climática, computada, né, ou seja, feita em modelos de computador, aonde eles decidem quais são os pesos dessas coisas. E fala, olha, essa substância aqui absorve tanto de radiação de onda longa, e então ela esquenta a atmosfera. Então, vocês estão vendo aí o peso, a contribuição em graus Celsius aqui, estou colocando aqui embaixo no gráfico, né? Então, efeitos, gases de efeito estufa, tá lá, né, o óxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os gases halogenados, que nós estamos mostrando aqui, os halogenados, né?
o óxido de nitrogênio, todos os óxidos de nitrogênio, então tem forçante negativa para eles, então esse negócio aqui ajuda a esfriar. Outros gases, né, eles falam o que quiser aqui, sobe também. Aí os aerossóis, né, o dióxido de enxofre, o carbono orgânico, a amônia, o black carbon, que é o carbono negro, né? E irrigação, albedo, os contraios de aviões, né? Então tem todas as assinaturas aqui. Mas vejam só, então eles pegam o CO2 e colocam aqui o potencial que ele tem aqui para aquecer, né? E as barras de erro são enormes, é sensacional isso. Aí pega o metano, veja como eles gostam de dar peso para as coisas. O metano que está em uma parte por milhão, os caras estão com um peso gigante, né? Falam que ele é responsável por aquecer aí meio grau. Aí tem essa força, a contribuição de aquecer meio grau. Sendo que isso aí é uma fraude, né? A gente sabe que essas coisas não funcionam em atmosfera livre. Gases, quando pegam energia, eles simplesmente aumentam sua energia cinética, eles não estão devolvendo radiação para porcaria nenhuma de superfície. Aí, olha lá, os gases halogenados, que são em partes por bilhão e até partes por trilhão, os caras dão essa propriedade aqui, ó, de colocar que eles aquecem aí. Deixa eu ver quanto está dando aqui, 0,2. Então, uma molécula aqui, né, duas moléculas desse cara aqui, tem o poder de conseguir aumentar a temperatura em 0,2. Né? E aí vocês veem o peso que eles colocam para esses sujeitos. Né? Então, os gases de geladeira que ficam dentro da sua geladeira, que dificilmente escapam para a atmosfera, tem aí um peso de aquecimento global, de efeito estufa, na ordem de 1/4 do processo, gente. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui é uma verdadeira vergonha. Tá? Então, a escolha desses gases, fazendo essas coisas aqui, tá? Isso aqui simplesmente permite que os embusteiros do IPCC escolham qualquer gás que eles queiram controlar. Então, quando o aluno fez aquela pergunta, bom, professor, o senhor explicou para o CO2, isso aqui vale para todos os outros? Sim. Efeito estufa na atmosfera livre não existe. Né? O ar quente de superfície sobe, resfria, não tem calor lá em cima sendo retido por causa desses gases. Sem falar que o dióxido de carbono é 1,5 vezes mais pesado do que o ar atmosférico, ele tende a ficar para baixo. Né? Mas vamos lá. Então, olha só que interessante. Eles escolhem os gases, dão peso energético deles, baseando-se na assinatura espectral, falando, não, olha só como ele retém a radiação de onda longa, por isso ele tem esse efeito estufa, dá esse peso, coloca isso em modelos de computador, e isso só existe nos modelos de computador, isso não existe no mundo real. E existe uma coisa pretérita a isso, né? Que foi aí o protocolo de Montreal, que é o painel que vem antes do IPCC. O IPCC nasce em 1988, o IOTP, que é o painel do ozônio, nasce em 1987. O protocolo de Montreal, né, baniu, né, condena os gases CFCs, dizendo que eles destruíam a camada de ozônio, aquela coisa que não existe, o preservativo planetário que não existe. O ozônio se regenera o tempo todo através do oxigênio molecular que nós temos a 21% na atmosfera. O pessoal acha que o ozônio desaparece, né? Que ele está sumindo, ele vai se rareando e vai, sei lá para onde, para a Lua, vai para Marte, para Júpiter, vai para qualquer lugar. Claro que não, ele está sempre se reciclando entre o O2 e o O3. Ele fica trabalhando lá e precisa ter radiação solar para poder funcionar. Mas colou, né? Colou. E aí o que acontece? Os CFCs foram banidos, tiraram os gases refrigerantes e colocaram uma nova família chamada HCFCs. Né? E os caras são muito espertos, vocês estão vendo ali na tabela, por isso que eu ainda não tirei o slide, HCFCs, por exemplo, HCFC 22, a partes por bilhão, 0,11 partes por bilhão. Né? Esses gases, eles nascem, mas já nascem com uma outra coisa junto, já vem colados eles com um novo estigma. Eles vêm lá com o potencial de depleção de ozônio e potencial de aquecimento global. Embora sejam gases modernos, que não têm problema para a camada de ozônio, eles têm um alto poder de aquecer o planeta. Ou seja, eles já venderam um produto novo, baniram outro que não tinha mais necessidade de pagar patentes, colocam um novo no mercado, mas já estão colocando um problema em cima dele, né? Já cola em cima dele um problema para poder depois, lá na frente, também forçar a sua substituição.
Então já estava previsto isso. Olha, ele aquece o planeta, né? Tá aí, eu estou mostrando para vocês, ele aquece o planeta. Esses gases trabalham em uma absorção muito grande de banda de infravermelho sob pressão. É por isso que eles são colocados dentro de geladeira. Na atmosfera livre, eles não fazem absolutamente nada. E ainda vai para coisas piores. Por exemplo, a gente não colocou aí o hexafluoreto de enxofre, que é um gás especificamente utilizado para isolamento e refrigeração de grandes barragens, de barramentos de usinas de hidrelétricas, né, para os transformadores, para poder operar em disjuntores, aqueles disjuntores gigantes de subestação. Olha só até onde os caras chegam. Então vejam só que, ao mesmo tempo que você tem aí esses gases em concentrações extremamente esdrúxulas, eles colocam, carregam esses gases aí com um efeito estufa fenomenal. Isso vai gerar então aquele negócio que a gente chama de CO2 equivalente ou carbono equivalente, para que eles possam ser simplesmente precificados e cada vez mais controlados. E é exatamente o que aconteceu, né? Os HCFCs agora já estão sendo banidos, estão sendo proibidos de serem utilizados, passaram a ser usados os HFCs, que seriam então a terceira família, e pasmem, essa família também já está com seus dias contados para serem removidos aí a partir dos próximos anos, tentando extingui-los completamente até 2045. Se Deus quiser, Jesus volta antes dessa palhaçada toda aí continuar. Mas é isso que a gente queria explicar. Vejam só, então estão aí as tabelas com concentração de gases, os motores ou os controladores físicos da mudança climática, que isso aí é uma fraude, eles montaram esse negócio e falam que isso aí que controla o clima, quando na verdade a gente sabe que é o Sol, as nuvens, né, os oceanos e os vulcões. E o pior de tudo é chegar e chamar tudo isso aí de poluente, né? Não sabem mais nem fazer o que é definição de poluente. Mas nós vamos deixar isso para falar em outro vídeo. Ainda mais chamar o CO2 e o metano de gases poluentes, assim, é o fim da picada. Realmente a gente já está chegando assim num nível em que a humanidade só está indo ladeira abaixo, infelizmente. Gostaria de fazer nossos agradecimentos aos nossos apoiadores, ao senhor Rubem Garcia, que fez contribuição no PayPal, ao senhor Celso, a senhora Marina, Humberto e Maria Tereza, que fizeram contribuição na nossa caixa ou nas lotéricas. Seja você também um apoiador, você pode utilizar esses números para fazer a sua contribuição nas lotéricas. E os nossos queridos heróis que estão lá no Apoia-se, nossos 14 membros, o Cristóvão, Edmundo, Elcia, Eliane, Gabriel, José Luiz, José Roberto, a Lígia, a Lúcia, a Michele, o Nelson, a Nilce, a Roberta e o Ronald. Meu muito obrigado a todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores que estão sempre mandando material para nós podermos fazer os vídeos. Para os pais que querem iniciar os seus filhos no estudo da palavra, a Bíblia em quadrinhos. O link está na descrição deste vídeo. E lembrando a todos que já está disponível até o dia 30 de novembro de 2024 a aula e o curso, parte 1A e parte 1B, a mudança climática desconstruindo a hipótese, e bases científicas e epistemológicas contra a fraude da mudança climática. Cada um deles está por R$100. Quem quiser pode começar fazendo pela parte 1A e depois fazer a parte 1B em módulos, porque os módulos vão estar aí distribuídos até o dia 28 de fevereiro, cada um deles a apenas R$30. Aproveite essa oportunidade, não deixe passar. É isso, pessoal. A gente queria mostrar hoje para vocês esse ponto, porque ele vai começar a somar daqui para frente, para a gente poder entender a parte 2 do nosso curso, que vai ser lançado muito em breve, que seria, então, a parte de geopolíticas. Vocês vão começando cada vez mais a entender que, a partir do momento que você monta um arcabouço falso teórico em que os gases fazem efeito estufa, que eles são malévolos para a natureza, vão destruir a humanidade, fazem aquecimento global, causam mudança no clima, e você coloca tudo isso na mão de um pessoal bastante corrupto que pertence à ONU, através daí do IPCC, aonde eles podem definir a qualquer momento qual é o próximo gás que eles vão escolher como vilão, né? Então nós estamos aí totalmente à mercê dessa gente, desses mercenários que querem aí
causar cada vez mais o quê? Pânico na população, né? E através do pânico, do medo, eles conseguem fazer o quê? Cada vez mais controle. Controle sobre as sociedades, controle sobre os países, controle sobre toda a economia. E, é claro, finalmente, controle sobre a humanidade. Então, a gente vai entendendo aí aonde esse pessoal quer chegar. Ninguém está preocupado com CO2, com meio ambiente, com porcaria nenhuma. Eles estão preocupados em como eles vão exercer mais controle sobre a população. Então, nessa primeira parte, a gente falou sobre o CO2 e os gases equivalentes, né, respondendo a pergunta do nosso aluno que fez aí já a videoaula. E na próxima, nós vamos falar sobre um pouco dessa ideia de chamar esses gases de poluentes, né? O que é essa ideia de poluente? Como é que a gente chama qualquer coisa de poluente? Então, o pessoal já está desvirtuando até mesmo esse assunto, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!